Olá, bom dia, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ih, gente, tô com um probleminha aqui, peraí. Tá, o probleminha era o filtro, né? Vocês estão me ouvindo? Para começar, que eu coloquei o microfone aqui, mas não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Carolina Gonçalves, Lívia, tá todo mundo entrando agora. Luiz, Maiara. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Ah, que bom. Que bom que vocês estão me ouvindo. Cris Menezes, oi, Luana, Rosa. Gente, muita gente entrando, que legal. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Ah, muita gente legal, estudo 100%. Luiz, tá ouvindo, né? Então vocês estão me ouvindo. Então tá tudo certinho pra gente começar a nossa live. Fabiana. Pessoal, então, Ilka, História Virtual, gente, ó, sigam a História Virtual, lá tem bastante coisa sobre atualidades e que tem tudo a ver com redação também. Então, quando terminarem aqui, vão lá, História Virtual, parceira do Português Virtual. Tem Matemática Virtual também, não sei se ela vai aparecer por aí. Não está me vendo? Mas vocês estão me vendo, gente? Alguém comentou que não está me vendo. Estão vendo, né? Estão ouvindo também? Tudo certinho, né? Bom dia, Maila. Bom dia, pessoal. Ô, professora Fernanda Nascimento, tudo bem? Professora Fernanda Nascimento é minha parceira, professora de conhecimentos pedagógicos. Ela produz materiais comigo, né? Para concursos de professores. Para quem não sabe, nós produzimos materiais para concursos de professores também. Inclusive, Ilka, né, do História Virtual, também com a gente. E a Fernanda Nascimento, depois vocês sigam aqui no Instagram também, que ela é muito boa. Ela é muito boa, né? Não é porque é minha parceira. Na verdade, a escolhi como parceira porque eu sei que ela é muito boa. Bebel, tudo bem? Bom, gente, vou começar a live. Acho que bastante gente já entrou. Gente, o que eu faço? Eu queria tirar esse... Queria que ficasse mais transparente aqui para vocês, mas tudo bem. Então, bem-vindos à nossa live de véspera sobre redação para o concurso do Banco do Brasil. A prova é amanhã, né, dia 26, hoje são 25, e estou muito feliz com a presença de vocês aqui no Instagram, no meu Instagram, Português Virtual, para esta aula. Durante a semana, assim que eu lancei o horário da live, né, que eu lancei a live, eu abri uma caixinha de perguntas para vocês fazerem perguntas em relação à redação do concurso do Banco do Brasil. Lá no Facebook também eu deixei em um post, pedi que as pessoas colocassem algumas perguntas. E aí eu fui anotando essas perguntas numa certa ordem para poder ir respondendo aqui. E quem tiver dúvidas também pode fazer a pergunta. Pode ser que a sua pergunta já esteja aqui, tá, gente? Anotei, ó, foram 3 folhas, né, de perguntas e assuntos importantes que precisamos tratar. Eu também preciso controlar a hora, né, pra gente não passar do tempo. Então Então, de repente, você vai fazer uma pergunta aqui que já está na minha lista, né? Se eu não responder na hora. E o que não tiver aqui, que for diferente, eu vou procurar fazer para vocês. Desativa os comentários. Como que eu faço, gente, para desativar? Alguém sabe me dizer? Eu quase não faço live, então será que é isso aqui? Não. Vamos ver aqui. Não. Desativar os comentários. Alguém, deixa eu ver. Onde eu posso desativar esses comentários? Ué, gente, estão me perguntando cadê a live? A live tá aqui.
Eu acho que eu vou deixar os comentários mesmo. Vou ter que ver como eu desativo para as próximas. Alguém sabe me dizer aqui? É só cada um desativar o seu, desativa os comentários. Eu sei que tem como desativar. Bom, gente, vamos para a live, né? Vou deixar os comentários aí que eu vou lendo também alguma perguntinha de vocês. Como começar uma redação? Já fizeram uma pergunta aqui. Então, para a gente começar a live, eu só vou relembrar algumas coisas importantes sobre a redação do concurso do Banco do Brasil, que ela vale 100 pontos e vocês precisam tirar 70 para serem aprovados. Ela é eliminatória, não é classificatória, ou seja, independente de você tirar 70 ou 100 na redação, nada vai mudar na sua nota, você apenas será aprovado. Tá? Se você tirar abaixo de 70, você será reprovado no concurso. Então não adianta gabaritar a prova objetiva e tirar 60 na redação que você estará reprovado. Mas ainda existe a possibilidade do recurso, né? Então se você acha que fez uma redação boa e a nota foi injusta, vocês podem entrar com recurso. Eu costumo fazer recursos também, mas com certeza não conseguirei fazer recursos para todos que estão aqui nessa live, mas há profissionais de letras, tá? Procurem sempre professores de português formados em letras, que esse profissional saberá fazer o recurso de vocês. Então, há excelentes professores aqui no Instagram, eu sigo alguns, tá? Que fazem esse tipo de trabalho. Então, achou que a nota foi injusta, foi muito bem na sua prova objetiva, precisa ser aprovado na redação. No período, eu esqueci de anotar aqui o período do recurso, entre em contato. Então vamos lá, né? 70 para aprovação. E, gente, importante, caneta preta. Eu até esqueci de trazer minha caneta aqui. A caneta tem que ser preta. Está escrito no edital. Então, se você ainda não separou a sua caneta preta, separe agora, compre, tá bom? Caneta preta. Tá lá no edital. É sempre importante a gente ler o edital. Então, vamos lá. As perguntas que me fizeram, né? Título. Precisa de título? Normalmente não, tá? E há 90% de chance, 99% de chance de não precisar. Mas por que eu não estou falando com certeza que não vai precisar de título? Porque, como eu acabei de falar para vocês, precisamos ler o edital. No edital não menciona título. Então, como a gente vai ter certeza se vai precisar de título ou não? Amanhã, na hora da prova, vocês vão ver as orientações na capa da prova e as orientações também na folha da redação. Se nessas orientações estiver falando para vocês colocarem um título, vocês deverão colocar o título. Se não colocar, perderão pontos. Outra forma de saber se precisa de título ou não. Na folha da redação, né, a gente tem uma folha assim com pauta. E geralmente vem a primeira linha menor, justamente para o espaço do título. Então, se a folha de redações de vocês vierem com essa linha menor, a primeira linha menor, vocês já sabem que é para colocar um título. Agora, se na folha de prova, né, na folha da prova, não vier nada falando sobre título, e nem na folhinha com pauta, vocês já sabem que não precisa. Ah, professora, mas eu quero colocar título. Posso? Pode, não há problema algum, tá? O que não pode é o título ser obrigatório e você não colocar, e você perde pontos. Agora, se ele não é obrigatório, mas você quiser colocar, sem problemas. Muitas pessoas colocam, inclusive no Enem, que não é obrigatório, que todo mundo sabe que não é obrigatório, muitas pessoas também colocam título. Tá? Tô tentando ver algumas perguntas aqui para ver se já estão aqui ou já tem algo diferente. Tipo de letra. Pode ser cursiva ou letra de forma? Mesma coisa que eu falei para vocês. Edital. No edital não tem nada falando sobre isso. Se não vier na orientação da prova, nem na folha da redação, você pode sim usar a letra de forma. O importante é você diferenciar as maiúsculas das minúsculas. Tá bom? Então, vocês façam a letra maiúscula maior, as minúsculas menores, não sei como é a letra de forma de vocês, mas vocês têm que fazer essa diferença. Tem que diferenciar, ok? Margem parágrafo. Gente, o parágrafo, deixem assim 2 dedinhos, tá? De espaço no primeiro parágrafo para ficarem bem marcados. Margem. A redação de vocês, gente, não reparem a letra não, tá? Isso aqui foi na pressa. A redação de vocês, o que eu não fiz aqui, ela precisa vir até o final da linha.
de cada linha, tá? Então, se vocês deixarem isso tudo como eu deixei aqui, ó, cada espaço um pouquinho diferente, até porque aqui eu escrevi uns tópicos, pode ser que vocês percam pontos, sim, na estrutura ou na apresentação, dependendo da banca. E essa dica aqui é para diversas bancas. Vamos lá. A redação é dissertativa argumentativa, né? Aquela redação que a gente aprende lá no ensino médio, com introdução, desenvolvimento, conclusão, onde você precisa defender um ponto de vista. E não vou falar muito aqui, não vou me aprofundar muito aqui, porque eu fiz um esqueleto para vocês, está lá no YouTube, que vocês podem usar se vocês ainda tiverem dúvidas de como organizar essa estrutura, não sabe para onde começar, tá aqui estudando nos 45 do segundo tempo, vai lá no meu YouTube que tem um esqueleto de redação para vocês, para usarem em qualquer tema. Eu vou deixar também esse esqueleto e outros materiais no meu Telegram, tá? Para entrar no meu Telegram, vocês vêm no meu perfil, cliquem lá no link que está no perfil aqui do Instagram, vocês vão procurar Telegram, entrem no Telegram. Assim que acabar essa live, eu vou postar lá os vídeos mais importantes, alguns materiais, inclusive materiais de atualidades do mercado financeiro também, alguns resumos que fizemos, né, que a professora Ilka, de História Virtual, que eu falei para vocês, fez. Inclusive foi ela que fez esse resumo de atualidades do mercado financeiro para o meu e-book, tá? Talvez vocês já tenham visto o meu e-book de redação para o concurso do Banco do Brasil, com 12 redações prontas, que acabou entrando até mais uma redação que eu fiz depois, tá? Também não vou desenvolver uma redação pronta aqui, porque tem duas no YouTube. Vou postar esses links lá no Telegram para vocês, que é a redação sobre Lei Geral de Proteção de Dados e uma sobre ética no ambiente de trabalho, que são temas que eu acredito que tem grandes chances de cair no concurso. Mas no final dessa live eu vou falar quais são as minhas grandes apostas. Então, gente, introdução. O que vocês têm que fazer na introdução? Quantos parágrafos são exigidos? Eu coloquei... Acho que eu vou falar aqui já para vocês, né? Então, gente, normalmente a gente faz... Vou vir logo para essa parte do parágrafo. Normalmente são 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e o 4º parágrafo, né? Um parágrafo de conclusão. Há pessoas que fazem 5 parágrafos, né? Introdução, 3 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Quantas linhas eu indico para os parágrafos? Então, eu sugiro, não sugiro 3 parágrafos de desenvolvimento, eu acho que é mais prático você fazer 2, tá? Então eu sugiro na introdução 6 ou 7 linhas, no desenvolvimento, né, em cada desenvolvimento 7 ou 8 linhas, tá? Desenvolvimento 1, 7 ou 8 linhas, desenvolvimento 2, 7 ou 8 linhas, conclusão 6 ou 7 linhas, tá? Então aqui, nessa organização que eu fiz, vocês têm um mínimo de 26 linhas, um máximo de 30. Porque, gente, mesmo que a redação possa, agora eu não me lembro se o mínimo desse concurso são 20 ou 25 linhas. Mesmo que o mínimo sejam 20 linhas, essa dica é até para outros concursos, não escrevam menos de 26 linhas, tá? Quanto mais vocês escreverem, mais conteúdo vocês colocarem, melhor será a nota de vocês, tá bom? As redações nota máxima que a gente vê por aí, normalmente utilizaram todas as linhas e ainda escreveram com a letra pequena para conseguir colocar mais conteúdo na redação. Há redações de nota máxima com letras, com quantidade de linhas menores? Sim, mas a maioria utilizou todas as linhas do texto, ou 29, 28 linhas. Claro que você não precisa ficar preso, ai meu Deus, minha introdução tem que ter 6 linhas, não precisa ficar desesperado preso nisso, preso a isso. Sua introdução pode ter 5 linhas, tá? E aí o seu desenvolvimento você pode fazer um com 8 linhas, 9 no máximo, tá? Gente, não façam parágrafos com 3 linhas ou menos. Não dá para desenvolver praticamente nada em 3 linhas, tá? Então fica faltando informação. Também não façam parágrafos muito longos, com 10 linhas ou mais, porque vocês podem se perder. Vai ter live, vendo aqui uma pergunta, vai ter live para a Polícia Penal? Já tem um vídeo no meu YouTube com 5 temas para a Polícia Penal. Mas vou pensar em fazer uma live sim, né? Mas a prova é ano que vem, até lá a gente organiza isso.
Então, sou aqui voltando aos parágrafos, né? Você não precisa ficar preso, desesperado. Eu tenho que fazer 8 linhas no desenvolvimento porque a professora Fabiola falou isso. Não. É uma base que eu dou para vocês, tá? Também não é legal fazer 4 linhas na introdução e 9 no desenvolvimento, vai ficar muito desproporcional. Então, tentem deixar um pouquinho, né, parecido. Consegui fazer só 5 na introdução. Aí fiz 8 num desenvolvimento. No outro desenvolvimento já fiz 9. Aí consigo fazer 7 na conclusão, tá? Mas vão por esse caminho aí que eu disse para vocês. Eu já falei, então vou voltar aqui na minha ordem, na ordem que eu coloquei as perguntas. Vou responder sobre o agente já. Vou chegar lá. Então, na introdução, o que vocês vão fazer na introdução? A apresentação do tema, a apresentação da tese. O que é tese? Gente, tese nada mais é do que o ponto de vista de vocês, tá? A opinião de vocês. Então, vocês colocam a tese na introdução e depois ela é retomada na conclusão, tá? A argumentação. O que é argumentação? É a comprovação da tese, né? Você vai colocar no desenvolvimento os motivos pelos quais, né, você acredita nessa tese, vai usar dados para confirmar, exemplos de acontecimentos, né, que ficaram bastante conhecidos na mídia, no Brasil, por exemplo, violência contra a criança. E aí a gente pensa em acontecimentos recentes, né, bárbaros, de violência contra a criança. Esse é um exemplo, acho que todo mundo aqui pensou em algum exemplo, que talvez seja o que eu esteja pensando também. E vai colocar ali na redação porque todo mundo sabe, é notório, tá? E conclusão, e aí foi que me perguntaram se precisa, né, de agente, de proposta de intervenção. Gente, a proposta de intervenção... Oi, Aline Suete, advogada, ela também é minha parceira aqui. Nós fazemos recursos para concursos de carreiras policiais, nos quais o tema da redação é específico da área, né, de direito. Então, a Aline faz a parte de direito. Então, voltando aqui à conclusão, né, proposta de intervenção. Gente, a proposta de intervenção é obrigatória no Enem. Acho que eu tô falando rápido demais, né, porque eu vejo muitas perguntas aqui, quero responder todas, quero ler tudo. Mas a proposta de intervenção, ela é obrigatória no Enem, tá? No Enem, a conclusão vale 200 pontos. Se você não colocar proposta de intervenção, você vai tirar 0. Se você colocar uma proposta de intervenção, mas não colocar os 5 agentes, né, como alguém perguntou aqui, colocar 3 agentes, você vai tirar 120, entendeu? Entre 80 e 120. Então, a conclusão do Enem, há uma competência especialmente para isso, que vale 200 pontos. Vocês devem colocar a proposta de intervenção, é obrigatório, e colocar os 5 agentes, mas isso é no Enem. Em outros concursos, a proposta de intervenção não é obrigatória. Vocês precisam fazer uma conclusão para fechar o texto de vocês, para ficar coerente, né? Então, nessa conclusão, vocês podem fazer uma síntese do que foi dito, vocês vão retomar a tese, fazer uma síntese do que foi dito ali, fazer uma reflexão e fechar a redação de vocês, tá? E quando eu falo em retomar o que foi dito, não é copiar e escrever de novo o que você já falou, não. É dizer a mesma coisa em outras palavras, tá, gente? Mas nada de cópias. Então, assim, no Enem, se você não colocar, você perde pontos, mas nos outros concursos, não. Tá bom? E uma coisa importante, né? Se o tema do Banco do Brasil não for um problema, você vai colocar a proposta de intervenção para resolver o quê? Porque na proposta de intervenção a gente apresenta o quê? Soluções para minimizar aquele problema ou para acabar com aquele problema, né? Sugestões para minimizar ou acabar com aquele problema. Então, nem todos os temas da Sesgran Rio são problemas. Por exemplo, deixa eu pensar num tema aqui, um tema por alto. A importância da ética no ambiente de trabalho. Isso não é um problema, né? Vocês vão dissertar, vão falar sobre a importância, né? A opinião de vocês, defender o ponto de vista de vocês.
Então não precisa problematizar isso, não deve problematizar. Agora no Enem, os temas do Enem são problemas: violência contra a mulher, racismo estrutural, acesso à cultura, lei seca, né? Que foram alguns temas aí que caíram. São temas que apresentam ali um problema e aí realmente você tem que apresentar uma proposta de intervenção lá na conclusão. Então, no concurso do Banco do Brasil, né? Se o tema não for um problema, se não tiver nada para minimizar, para resolver, você não precisa apresentar proposta de intervenção, né? Se você inventar alguma ali que não fizer sentido, né? Não tiver conexão com o restante do texto, você vai até perder ponto. Então preste bastante atenção se é um problema a ser solucionado ou se é um assunto que você só tem que colocar a sua opinião, né? Se você concorda, não, e defender ali a sua tese. Daiane Arantes, tudo bem? Daiane Arantes tem materiais excelentes lá no... Ela é de geografia virtual, parceira do Português Virtual, lá no Passeio Direto, tá, gente? No Passeio Direto, se alguém tiver acesso, eu tenho uma lista com materiais também para o concurso do Banco do Brasil, tá? Então vocês entrem na link da biografia do meu perfil, por meio dela vocês também conseguem acessar o Português Direto. Felipe Figueira, tudo bem, Felipe Figueira? Soldado Figueira, treinou redação comigo, hoje já tomou posse, tá lá na PEMERGE, né, Felipe? Vamos lá. Então, gente, resolvida a dúvida da conclusão da redação do Banco do Brasil. Deixa eu ver aqui a hora, nossa, a hora voa. Resolvida essa dúvida, então não precisa de proposta de intervenção, muito menos de agentes, tá? Agentes é coisa do Enem. Se na redação da Seis Gran Rio, né, amanhã no concurso do Banco do Brasil, vier um problema, você não precisa colocar os 5 agentes, você vai colocar lá uma proposta para solucionar esse problema. Agora, se vier um problema, você quiser colocar esses 5 agentes como na redação do Enem, não há problema algum. Se você sabe fazer isso, se você treinou bastante o Enem, se você tirou 960 no Enem, amanhã vem um problema e você quer colocar os 5 agentes, não há problema algum. Só preste atenção se realmente o tema será um problema ou não e se isso será necessário, tá bom? História virtual também tem... Voltando aqui, tá, gente? História virtual, geografia virtual, matemática virtual. Vou mandar tudo para vocês lá no Telegram também. História virtual também tem materiais no Passeio Direto, tá? Resumos de história, atualidades, que tem tudo a ver com redação, tá? Sigam aqui também no Instagram. Fomos para a conclusão, propostas de intervenção, tudo certo? Eu tinha até colocado aqui como problematizar, né? Tá, vou falar, eu não ia falar, mas vou falar. Se vier um problema, por exemplo, vamos supor que a redação, amanhã cai um tema totalmente diferente do que a gente pensou, né? Porque eu e muitos outros professores temos apostado em algo relacionado à proteção de dados. Mas vamos supor que amanhã caia violência contra a mulher, que é um tema super atual que está caindo direto em concursos, né? Violência contra a mulher, feminicídio. Ah, valeu, Felipe. Feminicídio. Então, vamos supor que apareça um tema que ninguém imaginou, ninguém apostou sobre feminicídio, né? Caiu em 2 concursos aí do SESP recentemente, semanas seguidas, 2 semanas consecutivas. Então, como que vocês vão problematizar? Caiu lá a persistência da violência contra a mulher no Brasil, por exemplo. Como que você vai problematizar? Você vai identificar o problema. Qual é o problema? A persistência da violência da mulher contra a mulher no Brasil. E aí você vai pensar em 2 causas, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, gente. Você vai pensar... vai mostrar para o leitor que esse problema existe e vai pensar em 2 causas pelas quais esse problema persiste. Por exemplo, em relação à violência contra a mulher, é uma temática que devemos discutir, enfim. E precisamos analisar, estou aqui fazendo uma introdução por alto, né? Precisamos analisar, é preciso, tá? Nada de usar a primeira pessoa na redação, tá, pessoal? Sempre na terceira pessoa, tá? Precisa-se, nota-se, é notório, conclui-se não, também que é muito clichê. Mas a live vai ficar gravada? Vai, tá? Vai ficar gravada sim.
Vou colocar no YouTube também, quando acabar aqui. Então, o que eu tava falando? Ih, gente, me perdi. Ah, tá. Então, vocês vão identificar o problema, a persistência da violência contra a mulher, vão mostrar para o leitor que isso é um problema, e aí a tese de vocês. Por que vocês acreditam que esse problema persiste? Porque as leis são frágeis e pela falta de denúncias, tá? Então essa é a sua tese, é o motivo pelo qual você acredita que esse problema persiste. E aí você coloca esses dois, né, esses dois assuntos que são os assuntos que você desenvolverá no desenvolvimento, né? Desenvolverá no desenvolvimento. Então, desenvolvimento 1, você fala sobre a fragilidade das leis, né? E aí podem dar exemplos também que acontecem aí, porque a lei, né, não é cumprida, porque a lei é muito frágil, né? Não pune de cara o agressor. E a falta de denúncias. Então, dessa maneira você está problematizando. Identificou o problema, mostrou para o leitor que aquilo é um problema, né? Vai se posicionar e mostrar as causas para esse problema. E aí, nesse caso, na conclusão, é interessante que você coloque uma proposta de intervenção, que no caso da redação do 6 Gran Rio não precisa ter os 5 agentes do Enem. Mas se você colocar também, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui relacionada ao que eu falei agora. Tá bem alto esse assunto, verdade. Tá. Deixa eu ver aqui. Graças às suas correções de redação, muito top. Indico também ao Felipe Figueira, que hoje já é policial. Professora me passou na redação. O mérito é seu, né? Você seguiu as minhas orientações. Na conclusão, é necessário colocar os agentes? Não, já respondi. Então, vamos continuar. Vou para a segunda folha. A gente fica super preocupada com o horário. Tá. Texto motivador. Gente, o texto motivador, ele dá um norte para vocês. É por meio do texto motivador que você vai perceber o que a banca quer, tá? O caminho que você deve seguir. Porém, você não deve copiar o texto motivador, tá bom? Você vai seguir o caminho, pode até usar algum dado dele, mas nada de cópia, porque se você copiar, você vai perder ponto, tá bom? Mas leia com atenção, gente, não é? Eu fui fazer alguns recursos de redação e eu vi candidato que só leu o tema e escreveu a redação da maneira que ele queria e não leu o texto o texto motivador. E aí a redação foi por um caminho que não era o que a banca queria, porque quando ela mostra lá o espelho de correção e diz o que deveria ser tratado, né, durante o texto mesmo, ele está ali linkado, né, ligado ao texto motivador. Então leiam o texto motivador para ver o norte, né, o caminho que vocês devem seguir. Eu estou tentando lembrar aqui um tema que caiu no vestibular da UERJ, mas eu não lembro o tema inteiro. Então vai ficar meio difícil. Não, eu vou tentar falar para vocês. No vestibular da UERJ caiu um tema sobre... gente, não tô lembrando o tema. Então, corta. Corta essa parte. Mas tem o da PM do Paraná. Eu não me lembro agora. PM não, acho que foi vestibular da Universidade Federal do Paraná, que o tema foi sobre... o texto motivador era... um texto com o seguinte título, Mulheres na Ciência Não, Cientistas. E aí tinha, né, o texto ali motivador e os candidatos deveriam fazer a redação com base no que era discutido naquele texto. Mas eu percebi que teve candidato que só leu o título e fez um tema que seguiu por um caminho totalmente diferente. E aí ele falava sobre, né, uma cientista... sobre prêmio Nobel, agora eu não estou lembrando bem como era, mas ali estava bem direcionado sobre o que a pessoa deveria tratar, e ela fez algo totalmente diferente. Outra coisa, já que eu falei aqui para não copiar o texto motivador, para não copiar o texto motivador, gente, me perdi aqui, eu fico lendo, me desconcentro. Vamos lá, eu estava falando do texto motivador, deixa eu ver, para não copiar... gente, será que eu vou lembrar agora? Perdi a linha de raciocínio, por isso que é bom desativar os comentários, porque a gente acaba
lendo aqui acaba se perdendo. Não copie o texto motivador. Ah, lembrei. Cuidado para não tangenciar o tema. O que que é isso? É fugir parcialmente do tema, tá? Como que isso acontece? O tema é violência contra crianças. E aí você escreve uma redação sobre violência. E você fala sobre todos os tipos de violência. Até pode citar uma linhazinha com violência para crianças, mas uma linha mesmo, né? Lá na introdução, que é o tema, que você acaba retomando aí. Mas não discute sobre isso. Você vai fugir parcialmente do tema. E aí você perde muitos pontos. E se fugir parcialmente do tema, não vai conseguir tirar 7, não. Sua nota vai ficar lá entre 5 e 6, tá? O que é isso? Ela ficou num assunto que é violência, que é um assunto amplo. Mas existem vários tipos de violência, tá? E a sua redação é violência contra crianças. É sobre isso que você tem que tratar. Aí você fala sobre violência contra a mulher, violência na rua, e aí você acaba realmente sendo muito penalizado, tá bom? Vamos lá. Falei do texto motivador, já falei dos parágrafos que estão aqui, mas eu acabei adiantando. Então, assim, lá no YouTube, vou relembrar aqui para vocês, tem um vídeo que eu gravei que eu até explico melhor como vocês podem fazer para não... como eu fiz um slide, lá eu desenho mesmo, para vocês não fugirem parcialmente do tema, tá? Que na verdade é circular a palavra-chave, as palavras-chave. Mas vocês dão uma olhadinha nesse vídeo. Quando eu terminar aqui, assim que terminar aqui, vou colocar no meu Telegram, tá? Esses vídeos mais importantes, os resuminhos que eu fiz e que a professora Ilka de História Virtual também fez para vocês. Vou jogar lá no Telegram para vocês pegarem esse material e darem uma última estudada. Vou jogar também o vídeo do esqueleto, de redação, como eu já falei para vocês. Deixa eu ver aqui o que eu posso responder agora. Professora, deixa eu ver aqui. Pode colocar redações de filósofos ou especialistas sobre o tema? Pode sim. Se tiver a ver com o tema, você pode e deve colocar que isso mostra que você tem um bom repertório sociocultural, tá? Mas tem que ter a ver com o tema, tá, gente? Não adianta colocar uma citação que não tenha nada a ver, não. Percebe-se que no Brasil a persistência da violência contra a mulher é um bom início de introdução? É sim. É notório, você pode colocar, é notório, acho que fica melhor. É notório que no Brasil a persistência da violência contra a mulher, ou é notória a violência contra a mulher no Brasil. Professora, e se na hora vier um branco e não conseguir pensar em nenhuma citação para colocar no desenvolvimento? Pode colocar um exemplo só? Pode colocar exemplo. Sim, tá? É importante que sejam exemplos assim de conhecimento geral, exemplos que... situações que aconteçam mesmo. Pode colocar repertório sociocultural? Sim, pode, desde que tenha a ver com o tema da redação, tá, gente? Podem colocar sim. Quais as melhores palavras para substituir conclui-se? Então, na conclusão você pode começar, eu gosto muito do diante do exposto, não tem erro. Né? Diante de tudo que você falou ali, você vai concluir. Diante do exposto, nota-se que, né? Percebe-se que. Ou então, uma que eu aprendi lá no ensino médio, gente, que eu nunca esqueci. Eu sempre usei, quando eu estava no meu ensino médio, eu fiz o meu próprio esqueleto de redação. Em virtude dos fatos mencionados, você pode colocar também, tá? Boa live, importante tema, obrigada. Então tá, vamos continuar, não tem mais perguntas aqui. Se na hora eu não conseguir pensar em nenhuma citação para usar no desenvolvimento, eu posso usar no exemplo? Outra pergunta, é obrigatório o uso de citações e exemplos? Gente, se você não lembrar a citação, não é obrigatório, mas você tem que fundamentar, tem que argumentar bem, fundamentar o seu argumento. O exemplo é um caminho que não tem erro e a gente sempre lembra de algum exemplo. Então, vocês podem colocar exemplos sim. Não é... Dependendo do tema, você não vai precisar colocar exemplo nenhum. Por exemplo, vamos supor que caiu um tema sobre... deixa eu pensar aqui. Você sempre tem um
exemplo, né? Mas vamos supor que seja Pix e as inovações bancárias na era digital. Você vai argumentar ali, vai defender, mostrar a sua posição, dependendo de como esse tema vier, né? Eu falei assim de forma geral. Então, talvez não seja assim necessário, né? Citação, provavelmente, tem algumas citações que dá para colocar. Mas, assim, se você não lembrar, também talvez não tenha exemplos, mas você vai sempre lembrar de um exemplo, eu tenho certeza. Professora, no total são... Sim, isso, o máximo são 30 linhas. Qual o tema? Então, o tema nós vamos saber amanhã, mas aqui no meu Instagram eu coloquei um post aí ontem com 14 possíveis temas. Entrem no meu Telegram também, que depois eu vou repostar esses temas lá e mandar alguns vídeos que eu já fiz para o concurso do Banco do Brasil. É isso. Uso correto de conectores. Bom estudar uma listinha e boa para boa coesão. Exatamente, gente. Vocês não vão escrever mais, por exemplo, né? Mais isso, mais sem i, né? Mais aquilo, mais na redação inteira de vocês. Diversifiquem, né, os conectivos. Mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Ou então, além disso, você vai repetir além disso 5 vezes na sua redação? Não, varie. Ademais, outro sim. Então, faça uma listinha assim que é importante. Desenvolvimento, sempre mostra algum exemplo. Citação tem que lembrar a fonte. Se não lembrar, melhor nem colocar. Professora, fale um pouco sobre o Open Bank ou Pix. Gente, eu tenho um resumo, tá? Que a professora Ilka do História Virtual fez. Vou colocar sobre Open Bank, sobre... Agora eu não lembro se ela... A gente fez sobre Open Bank, né? Não lembro se ela fez sobre Pix também. Fez ou História Virtual. A gente vai colocar lá alguns resumos, porque eu acredito... O que acontece, gente? Eu acredito que o tema sairá da parte de atualidade do mercado financeiro, tá? Por isso que no meu e-book, tá? Eu fiz um e-book com passo a passo para construir a redação para o concurso do Banco do Brasil e 12 redações prontas com possíveis temas. E de bônus eu convidei a História Virtual, a Ilka, para fazer comigo. Nós demos de bônus resumo sobre atualidade do mercado financeiro. Então, todos os 14 pontos, se eu não me engano, sobre atualidade do mercado financeiro estão lá. Por que eu fiz esse resumo? Nós tivemos essa ideia. Porque caso algum dos assuntos ali não estivessem... Como que eu posso dizer? Caso um dos assuntos não estivessem sido abordados na redação, vocês teriam um resumo ali. Então, assim, nós procuramos cercar por todos os lados para garantir que vocês tivessem, né, que vocês tenham conteúdo para essa redação. O meu e-book vocês conseguem comprar no meu site, www.portuguesvirtual.com.br. Só que, pessoal, a gente está em cima da hora. Então, assim, não dá para pagar no boleto, porque o boleto demora 24 horas úteis para liberar. Então, só no cartão de crédito. No cartão de crédito, o acesso é liberado em alguns minutos, tá bom? Ilka, só tem Open Bank. Vê se você acha, Ilka, um site aí legal com informação sobre o Pix pra gente colocar lá no Telegram pro pessoal. Será que você consegue? Consegue? O e-book está no meu site www.portuguesvirtual.com.br ou no link da bio, tá, gente? Vem na biografia do meu perfil, clica no link que tá lá. Estou esperando o tema de criptomoeda digital. É um tema possível. No final aqui eu vou falar minhas grandes apostas. E, gente, deixa eu ver a hora. Tá, temos 20 minutos. Deixa eu continuar. Tema em forma de pergunta. Professora, o tema veio uma pergunta. Como que eu faço? Estou desesperado. Gente, eu acho até fácil quando o tema vem em forma de pergunta. O que você tem que fazer? Você tem que responder a pergunta, né? Essa resposta vai ser a sua tese, né? O seu ponto de vista. Então, assim, há duas formas de você responder essa pergunta. Vamos supor que o tema seja, eu anotei um tema aqui. É possível ter produtividade e qualidade de vida no ambiente de trabalho?
tá? Pense nessa pergunta. E aí a sua resposta será o seu ponto de vista. Sim ou não, gente? É possível ter produtividade e qualidade de vida ao mesmo tempo no ambiente de trabalho? E aí você vai dizer sim, é possível ter qualidade de vida e ser produtivo no trabalho ao mesmo tempo, pois... E aí você vai começar lá a explicar e defender o seu ponto de vista, né? Por que você acredita que isso é possível. Outra forma de você responder essa pergunta é desenvolver, fazer uma reflexão sobre o tema, né? Sobre a pergunta lá na introdução ao desenvolvimento. E na conclusão, aí você vai concluir. Portanto, nota-se que é possível conciliar, né? É possível ser produtivo e ter qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Como foi visto, diante dos fatos mencionados, diante dos argumentos, né? Diante do exposto, nota-se que é possível. Então, você pode fazer uma reflexão e responder essa pergunta lá na conclusão, ou já pode responder essa pergunta ao longo do seu texto, no desenvolvimento e na conclusão, ok? Deixa eu achar aqui minhas folhinhas para ver se eu não esqueci nenhum tópico. É, isso mesmo. E aí, né, em relação a esse tema sobre, né, é possível, né, ser produtivo no ambiente, ser produtivo e ter qualidade de vida no ambiente de trabalho, vocês vão responder essa pergunta, é ou não. E aí vou até dar uma dica aqui para vocês podem dizer que é, sim, né, e que isso depende muito da empresa, porque para a empresa é até bom, é interessante que ela ofereça uma qualidade de vida para o profissional dela, que assim ela vai ter mais retorno, vai ter um profissional mais produtivo, mais motivado, né? Com motivação você produz mais, né? O funcionário produz mais. Como que ela pode fazer isso? O ambiente de trabalho. Um bom ambiente de trabalho já ajuda, a climatização. Imagina você trabalhar num calor de 50 graus aqui do Rio de Janeiro. Eu já trabalhei, já passei por isso, gente. Eu lembro de uma cena minha dando aula em uma escola que não tinha ar-condicionado, nem ventilador. E eu pingava em fevereiro de um ano qualquer. Então, assim, é desmotivador. Então, assim, climatização, principalmente em lugares, né, quentes aqui como o Rio de Janeiro. Ginástica laboral, os benefícios. Nossa, é muito bom você trabalhar numa empresa que tem benefícios maravilhosos. Eu vou falar de um benefício para vocês que eu estou vivendo. Se vocês conhecerem algum lugar que também seja assim, me contem, mas eu não vi ainda. Eu sou professora concursada da Prefeitura do Rio de Janeiro e eu estou de licença maternidade. Professora, mas, né, todo lugar tem licença maternidade. Só que a minha licença maternidade aqui na Prefeitura do Rio tem duração de 1 ano. Isso mesmo, são 6 meses de licença maternidade, mais 6 meses de licença aleitamento. E eu volto a trabalhar no dia seguinte que minha filha faz 1 ano. Então ela vai fazer 1 ano, 3 de outubro, eu volto a trabalhar no dia 4 de outubro. Gente, isso é maravilhoso, poder ficar 1 ano com o seu bebê. E eu vi amigas assim, sofrendo e largando empregos porque tinham que voltar com 4 meses. Gente, quando minha filha fez 4 meses, eu pensei, eu não conseguiria deixar minha filha, meu bebê, com 4 meses e voltar a trabalhar. É muito difícil, né? E você tem que trabalhar também, não dá para largar um emprego assim. Principalmente se o bebê, né, nessa idade ainda está amamentando, se for amamentação exclusiva. Então, esse é um benefício maravilhoso, sensacional. Entendeu? A gente pode, né, podem falar mal aí da prefeitura, mas em relação a isso não há o que falar, tá? Isso é muito bom mesmo. E aí falei, né, benefícios, flexibilização de horários, né? Você saber que teve um problema, pode chegar um pouquinho mais tarde, você paga no outro dia, de forma que fique bom para você e para a empresa. Então, com essas atitudes, a empresa, ela proporciona qualidade de vida, né, no ambiente de trabalho para o seu funcionário. E o funcionário produz mais, ele está motivado, ele quer continuar trabalhando lá, ele vai produzir. Então, é só uma dica, gente. Então, acho que é isso. Eu acho que eu não esqueci nada do que eu coloquei aqui na minha listinha. Vou falar para vocês os temas que eu aposto. A gente ainda tem 15 minutos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Seu trabalho é excelente. Obrigada, Daiane. Cris Menezes, obrigada. Podemos levar e utilizar lápis para rascunho? Gente, eu não lembro.
no edital de vocês, tá? Eu lembro que eu anotei caneta preta, mas há concursos que não pode utilizar lápis nem borracha. Assim, leva o seu. Se não puder, né, você deixa guardadinho na sua bolsa, se puder você usa. Né? Tanto que a caneta ela tem que ser transparente, um corpo transparente. Eu ia trazer a caneta aqui para mostrar para vocês, mas assim, uma Bic, tá? Fazer propaganda aí de graça para Bic. Levem uma Bic preta e tá tudo resolvido. De acordo com o seu esqueleto. Então, gente, de acordo com o seu esqueleto que você ensinou no YouTube, você pode citar como podemos utilizar o exemplo ali no desenvolvimento. Gente, o esqueleto, como o nome diz, ele é um esqueleto. Vocês que vão preencher esse esqueleto. Ele é para vocês saberem, né, como introduzir, né, o que colocar na introdução, como desenvolver e fazer a conclusão. Você vai colocar o exemplo, deixa eu lembrar, no esqueleto, na parte que eu coloco aprofundamento do tema, acho que tem um pedacinho que eu coloco aprofundamento do tema, ali você vai colocar o seu exemplo, tá bom? Porque aí você vai falar mais sobre o tema, vai se aprofundar e aí você coloca um exemplo como exemplo, tá bom? Então é nessa parte. Queria ter conhecido seu trabalho meses antes, professora, para pegar o máximo de seus conteúdos. Ai, que bom, obrigada. Mas nunca é tarde, continue por aqui, lá no YouTube. Tem link para o Telegram? Sim, o link tá lá tem um link, tá? Aqui no meu perfil tem um link. Vocês vão clicar nesse link e lá tem Passei Direto, YouTube, Telegram, e-book pro Banco do Brasil, está tudo nesse link, tá, professor? Bem separadinho. Algumas pessoas esperando tema de criptomoeda, enfim. Então, gente, minhas apostas, eu tô aqui de olho na hora, 10h52. Eu acredito que o tema, eu acredito que o tema seja assim parecido com o tema do último concurso, que foi um tema ligado à gestão, tá? Então eu acredito em temas como não, esse primeiro que eu vou falar não é nem gestão, né? Que é ética no ambiente de trabalho. Eu fiz um tema pronto sobre esse assunto lá no meu YouTube, Redação Pronta. Né? Acredito na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu também fiz uma redação para esse tema, está lá no YouTube para todo mundo. Mas acredito muito em temas de gestão, como gestão estratégica de pessoas, gestão do conhecimento nas organizações. Um tema também que eu acredito que possa cair é diversidade no ambiente de trabalho. Tá? Esses 3 temas aqui que eu falei para vocês até relacionados à gestão, quer dizer, tirando a diversidade, né? Eu coloquei nos 14 temas aí no meu último post. Então, eu acredito que seja relacionado realmente à gestão do conhecimento, gestão estratégica de pessoas, mas há outros temas quentíssimos, que é o da Lei Geral de Proteção de Dados, responsabilidade social, responsabilidade socioambiental das organizações. E, gente, pode cair, né? Pode ser que não caia nenhum desses temas, pode ser que a Sesgran Rio nos surpreenda e coloque um tema, como eu falei para vocês, totalmente diferente, né? Um problema como racismo estrutural, violência contra a mulher, evasão escolar, pandemia. Alguém colocou ali Covid-19 pandemia, lembrei agora. Sim, da pandemia eu até pensei em temas como, né, os impactos da pandemia na economia, né, marketplace, que cresceu bastante durante a pandemia, né, porque a gente começou a comprar tudo online, principalmente lá no início, durante o lockdown. Então, são possíveis temas. É importante treinar, gente. Muito importante. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, ó. Muitas vezes podemos usar na redação exemplos de questões da própria prova. Eu faço isso na prova de professor adjunto. É isso mesmo, vocês podem, né? Abriu a prova, recebeu a prova, o que vocês vão fazer? Vão lá, vejam qual é o tema da redação. Vi qual é o tema. Seu cérebro já vai ficar lá trabalhando.
E vocês vão fazendo a prova, porque durante a prova pode aparecer alguma informação, entendeu? Algum exemplo, e aí vocês vão, já circula lá para utilizar na redação de vocês. Mas cuidado para não copiar, tá, gente? Sempre escrever aquilo com outras palavras. Imigrações no Brasil recente. Então, é possível, tá? Nenhum tema é impossível. Esse tema é um tema atual também, é bastante atual. Vocês podem falar, pode ser que caia, é possível, se não cair no concurso do Banco do Brasil, vai cair. E como já caiu em outros concursos. Vacinação, que tem até a ver com imigração também, né? Já que muitos venezuelanos, por exemplo, entraram aqui no Brasil e não eram vacinados contra algumas doenças que haviam sido erradicadas, tá? Mas não só por causa deles, por causa do movimento antivacina que já existe há muito tempo, gente, antes da pandemia. Tá? Antes da pandemia já era um tema super atual, e aí pensando em vacinação. Então vocês podem pesquisar sobre esse tema também. Então já era super atual e foi assim enfatizado, a gente percebeu bastante agora durante a pandemia aí do coronavírus. E vou aproveitar, vacinem-se, tá, gente? Vacina salva vidas. Eu já tomei minhas 2 doses, tá? E é isso, tô aguardando aí o fim da pandemia, né? Pra gente voltar a viver nossa vida melhor. Pandemia e mercado de trabalho, sim, né? Impactos da pandemia na economia. Por quê? Com o lockdown, o que aconteceu? Restaurantes, né? Comércios, né? Foram fechados e com isso as pessoas perderam seus empregos. Muitas pessoas perderam seus empregos. Algumas empresas até conseguiram se manter, mas as pessoas perderam o emprego, né? Então, é complicado, né? Pode falar também na mudança, né? Sobre o trabalho remoto que ocorreu. Isso, pandemia sobre os efeitos da economia. História virtual aqui dando dicas de temas pra gente. Então, ela tem lá postagens de efeitos na economia. Tem postagens aí, então, gente, pessoal, sobre o movimento antivacina. Deem uma olhada lá no História Virtual, tá bom? LGPD, professora sem falta. Obrigado por isso, sou do Haiti. Caribe, você me ajudou bastante. Ai, que bom, fico muito feliz com isso. Boa prova para você. Os sotaques das regiões. Variações linguísticas. É um tema que já caiu. Não sei se cairia agora, gente, mas não é impossível não, tá? É bom variação linguística, até, tá, gente? Ó, nada de preconceito. Todas as formas são... Né, os sotaques são corretos, né? As variações... E a gente só precisa entender que a gente pode usar até certas formas mesmo aqui no Rio, por exemplo, gírias, né? A gente pode usar aí numa conversa com amigos, posso usar até numa conversa aqui com vocês nessa live, porque é algo assim, não é tão formal, né? É informal, a gente está batendo um papo, mas numa palestra eu já não poderia usar, né? Uma palestra mais séria, assim, algo bem sério não seria interessante. Podem falar sobre a taxa Selic também, né? A taxa Selic, eu até fiz uma redação sobre a inflação, que eu falava sobre a taxa Selic nesse tema, assim. Muito bom, gente, vocês estão com um repertório sociocultural bem grande, hein? Parabéns para vocês. Bom, então é isso, mais alguma pergunta final? 5 minutinhos. Agradeço a vocês por, né, terem acordado cedo, não tão cedo, né? Porque no sábado a gente quer dormir até meio-dia, para participarem dessa live. Vou agora, acabando aqui, vou correndo lá pro Telegram para postar esses vídeos para quem ainda não assistiu e os resumos também sobre a atualidade do mercado financeiro. E é isso, pessoal. Beijo para vocês, boa prova, tá? Estudem agora, revejam os resumos, mas durmam cedo, descansem, tá bom? E boa prova amanhã. Tchau!